Bom dia. Hoje eu queria compartilhar com vocês a palavra em Mateus 15, 22. Fala o seguinte: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Naquela quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Jesus, Pedro disse: Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Eu queria compartilhar um pouco dessa palavra que Deus ministrou. Aqui nós podemos ver que Jesus estava com os discípulos, e a primeira ordem dele foi para os discípulos passarem para o outro lado. E no meio dessa passagem, no meio do mar, aconteceu algumas provações, onde os discípulos se depararam com alguns ventos. Eles ficaram com medo, achando que iam naufragar. E eu te digo nessa manhã, que quando Deus mandar, é para fazer. Ele tem observado. E Jesus estava aqui, fala que ele estava lá no monte, vendo tudo acontecer, porque ele estava lá de cima. Mesmo nós estando passando por provações, Deus está lá em cima olhando aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E na hora certa eu te digo, Ele vai vir ao seu encontro. E quando Ele chegou andando sobre as águas, as pessoas ficaram, os discípulos ficaram aterrorizados, achando que era um fantasma. Muitas vezes nós vemos algo acontecer na nossa vida e nós achamos que é fantasma, mas muitas vezes Deus está nos dizendo, está nos mostrando a vontade dEle, Deus está se revelando a nós, e nós não acreditamos muitas vezes que Ele pode fazer. E eles estavam no meio do mar, então é no meio da caminhada muitas vezes que a provação está mais forte. Mas eu te digo nessa manhã, não desista, porque Deus vai caminhar contigo, porque fala logo que Jesus entrou. Logo que Jesus estava chegando perto do barco, Pedro questionou se era ele mesmo, e Jesus falou assim: Venha, Pedro, comigo. E Pedro começou a andar sobre as águas, e ele começou, a fé dele não foi suficiente, ele começou a afundar, e Jesus pegou ele pela mão e começou a caminhar com ele sobre as águas. E é na provação que Jesus vai mostrar o poder dele sobre a sua vida, é na provação que Jesus vai caminhar contigo, ele não vai te deixar sozinho. E aqui nós podemos ver que no verso 32 fala que Jesus atravessou o mar com Pedro, e na hora que ele entrou no barco, o vento cessou. Então eu declaro sobre a sua vida nessa manhã que o vento vai cessar, a provação vai cessar, mas confie em Deus, segure na mão dele e ele vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Ele não te desamparou. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.